Igreja Nova Aliança com Cristo, pregando o verdadeiro evangelho em todas as nações. Ouça os cultos online, ao vivo pela rádio Chegou a Minha Vez, todas as quartas e domingos, às 19 horas. Fique ligado em nossas programações. Igreja Nova Aliança com Cristo. Visite o nosso site www.igrejanovaliançacomcristo.com. Sigam também as nossas redes sociais. No Instagram, @Igreja Nova Aliança com Cristo 2023. No Facebook e no YouTube, Igreja Nova Aliança com Cristo. Acompanhe também a Quarta da Bênção, todas as quartas-feiras, às 19 horas, com a pastora Camila Gomes. No canal do YouTube, Pastora Camila Gomes. Seja abençoado e compartilhe. Começa agora o culto da Igreja Nova Aliança com Cristo, com o pastor Evanildo Gomes. Reúna sua família, chame seus amigos e vamos adorar ao Senhor de todo o coração. Não se distraia, pois Deus tem uma palavra para a sua vida e que Deus abençoe. Glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus. Igreja, estamos ao vivo para o Brasil e para o mundo com mais um culto da família que traz o tema Os Escolhidos de Deus, amém? Vamos aplaudir o nome santo do Senhor. Glórias a Deus, nosso Deus é maravilhoso, nosso Deus é poderoso, o nosso Deus é fiel. Ele é o Rei da Glória, o Pai da eternidade e Príncipe da paz. Por isso estamos alegres, estamos aqui mais uma semana na presença de Deus. Quantos passaram por lutas e dificuldades? Aleluia, louvado seja Deus. Todo mundo passa, mas o nosso Deus é quem nos sustenta, é quem nos abençoa, é quem nos ajuda. Por isso nós estamos aqui. Então, vamos ficar de pé nesse momento. Vamos agradecer a Deus pela nossa semana. Vamos pedir perdão ao nosso Deus pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Somos imperfeitos. Aleluia. Mas que nós possamos pedir força para Ele nessa noite, para que nós possamos, a cada dia que passa, a gente buscar andar na presença de Deus, andar em santidade com Deus. Não é porque somos, falhos, pecadores, que temos que nos entregar, temos que buscar ali a cada dia estar na presença de Deus, se santificar cada vez mais, buscar sempre a transformação da parte do Senhor. Todos nós temos uma carne, que é descendente do pecado. A palavra diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca, Então nós temos que vigiar a nossa carne e cuidar sempre de santificar essa carne cada dia mais e mais, amém? Vamos orar ao nosso Deus. Seu nosso Deus e nosso Pai. Pai querido, Pai amado, Pai santo, Deus do impossível, Deus todo-poderoso, Deus maravilhoso, Deus fiel. Pai, que alegria estarmos aqui na Tua presença nessa noite. Obrigado, Pai, por mais uma semana. Obrigado por esta manhã, por esta tarde, por essa noite que se inicia. Muito obrigado, Pai. Queremos aqui pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Tenha misericórdia de nós, Pai, que possamos buscar a perfeição a cada dia, buscar a santidade, buscar a retidão, meu Pai, buscar andar pelos caminhos do Senhor, não pelos caminhos do nosso próprio coração, Senhor. E nos abençoa, Pai. Receba, aleluia,
a nossa adoração nesta noite, meu Deus. Receba toda forma de expressão de louvor que vamos dar a Ti nesta noite. Receba, Pai, receba desde aqueles que estão aqui, meu Pai, no presencial, aqueles que estão no online, nas suas casas, mas que eles possam fazer do seu lar, da sua casa, um lugar de adoração, que eles possam atrair a presença de Deus para as suas casas, meu Pai. Aleluia. Quando a mulher samaritana, aleluia, ainda sem saber quem o Senhor era, ela não sabia qual o lugar certo que podia adorar. Ela achava que tinha um lugar onde ela tinha que adorar. E o Senhor disse: é chegado a hora que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Então não importa se você está aqui, se você está em casa, se você está em comunhão com a sua igreja, conectados juntos, adorando juntos, online e presencial, você está congregando com a igreja do Senhor. Então entra, Pai, em cada lar, em cada casa, em cada coração. Faz uma obra, Pai, onde estiver, aleluia, a enfermidade assolando nesta casa, vai arrancando agora toda, aleluia, toda doença, toda enfermidade, tudo aquilo que está oprimindo esta família, vai expulsando agora, Pai, em nome de Jesus. Nesta família, nesta casa que precisa de libertação, age agora com libertação, meu Pai, na vida dos filhos, na vida da esposa, na vida do, aleluia, do marido. Senhor, vai agindo agora, meu Pai, na vida desta pessoa que mora sozinho, vai agindo agora com libertação, com cura, meu Pai, e transformação, Pai. Receba o louvor de cada adorador nessa noite. Usa a minha vida, me ajuda a dirigir este culto, meu Pai, e que seja tudo para a Tua honra e para a Tua glória, que nós possamos sair daqui, aleluia, louvados, abençoados pela Tua palavra, repreendidos pela Tua palavra, corrigidos pela Tua palavra, e que tudo venha a ser através da Tua palavra nesta noite, Pai. O que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus, amém? Vamos adorar ao nosso Deus, vamos fazer o nosso momento de louvor. Peço a você que está em casa, você que está conectado aí, não deixe que as notificações do seu celular venham tirar a sua atenção. Foque esse tempo, ofereça esse tempo como um tempo precioso para Deus. Não deixe que ninguém, nada venha a ser mais importante do que esse tempo para a sua vida, amém? Vamos adorar o nome do nosso Deus. Aleluias. Glórias a Deus. Vamos declarar: grande és soberano. Aleluia! Grande és soberano, és imutável, incomparável, és o Rei da glória. Tu és Senhor, quem poderá não se prostrar e render aos seus pés pra te adorar. Grande estás assentado no grande trono branco, e os reis da terra diante de ti irão se dobrar. Quem poderá bater no peito e dizer: eu sou só o Senhor Jeová? Ele que está sentado no grande trono branco, e diante dele os anjos cantam: aleluia! Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Sua glória e majestade e o brilho do seu rosto não há quem possa suportar. Eita, é verdade, Jesus. Moisés pediu: Senhor, deixa eu te ver. E o Senhor disse: Moisés, homem nenhum verá minha face e viverá. Moisés pediu: Senhor, eu quero te ver. E o Senhor disse: Moisés, fique na brecha, e na sua frente eu vou passar. Me verás pelas costas, pois se contemplar minha face, Moisés certamente morrerá.
sou todo poderoso e homem nenhum verá minha face e viverá. Eu sou todo poderoso e se quiseres viver, fique na brecha, eu vou passar. Vamos declarar isso, igreja, declare. Grande és soberano, és imutável, incomparável, és o Rei da glória. Tu és Senhor, quem poderá não se prostrar e viver aos teus pés pra te adorar. Grande és, estás assentado no grande trono branco, e os reis da terra diante de ti irão se dobrar. Quem poderá bater no peito e dizer eu sou só o Senhor Jeová? E Moisés viu o Senhor pelas costas passando em sua frente, e ele não podia suportar a glória do seu rosto. Sua glória e majestade, sua glória e majestade, e o brilho do seu rosto não há quem possa suportar. Moisés pediu, Senhor, deixa eu te ver. E o Senhor disse, Moisés, homem nenhum verá minha face e viverá. Moisés pediu, Senhor, eu quero te ver. E o Senhor disse, Moisés, fique na brecha, e na sua frente eu vou passar. Me verás pelas costas, pois me contemplar minha face, Moisés, certamente morrerás. Eu sou o Todo-Poderoso e homem nenhum verá minha face e viverá. Eu sou o Todo-Poderoso e homem nenhum viver. Fique na brecha, eu vou passar. Declare! Grande és soberano, és imutável, incomparável, és o Rei da glória. Tu és Senhor, quem poderá não se prostrar e viver aos teus pés pra te adorar. Grande és, estás assentado no grande trono branco, e os reis da terra diante de ti irão se dobrar. Quem poderá bater no peito e dizer eu sou só o Senhor Jeová? Quem poderá bater no peito e dizer eu sou só o Senhor Jeová? Oh, glória a Deus, e as palmas altas ao nome do Senhor. Vamos continuar adorando o nome do nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Glórias a nós ti, podemos Deus. expressar todo o carinho, todo o amor que foi ministrado às nossas vidas. Aleluias. Pelo Senhor. A sua palavra diz que Ele tirou de nós o coração de pedra, nos deu um novo coração e colocou dentro de nós o seu Espírito. E nós podemos, como irmãos, expressar todo o calor, abençoando a vida uns dos outros como uma grande família, a grande família de Deus. Recebi o novo coração do Pai. Cante, igreja. Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Frutos, como fruto desse novo coração. Eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Te abençoo, meu irmão.
ti ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. E as palmas engrandecem o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos continuar adorando o nosso Deus agora com os nossos dízimos e oferta. Glórias a Deus. Vamos ler a palavra de Deus, se encontra em Gênesis, capítulo 28, versículo 20 a 22, que diz assim: Então Jacó fez um voto dizendo: Se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa, e levar-me de volta em segurança à casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo o que me deres, certamente te darei o dízimo. Amém? Quantos pode dizer glória a Deus por essa palavra? Tá aí uma palavra poderosa. Os irmãos podem ficar de pé que eu vou ser breve aqui, né? E se você tem dúvida de que isso é um princípio, não é uma obrigação, mas é uma ordenança de Deus. Não é obrigação dos pastores, mas é uma ordenança de Deus. E você não tem fé para isso, faz como Jacó. Faz prova de Deus, né? Faz prova de Deus e você vai ver que Deus será fiel com você. Isso aqui, gente, não é para quem não tem fé. É para quem não tem fé. Tem pessoas que têm fé em Deus, têm experiência, não dá porque o coração é ruim mesmo. Então isso aí não vai valer de prova nenhuma pessoa que tem um coração ruim. Não dá porque eu tenho um coração duro. Mas tem pessoas que não têm fé para isso. Aí Deus, essa pessoa pode fazer uma prova com Deus, um voto com Deus, Deus cumprindo o voto, agora seja fiel, né? Então foi isso que Jacó fez. Jacó não tinha fé suficiente, né? Mas ele fez essa prova com Deus. Se Deus me guardar, der tudo certo. Tem gente que faz prova, né? Se Deus abrir a porta para mim, eu serei fiel em todos os dízimos. Aí o primeiro dízimo a pessoa dá o dízimo, né? Daqui a pouco, né? Eu já vi muitas pessoas fazerem isso. Pega o primeiro dízimo, chama até, convida o jovem. Teve uma jovem lá no grupo da mocidade que fez isso. Recém-formada, falou: meu primeiro emprego, eu vou pegar os dízimos, vou pegar o primeiro salário que eu pegar, vou fazer, chamar os jovens da igreja, nós vamos na pizzaria, não sei o que, vamos comer pizza, tomar sorvete. E aí ela fez isso, mas infelizmente os meses foram se passando e essa moça deixou de ser fiel, né? Isso aí foi um pastor Davi me contando lá em São Paulo. Então, pessoal, tomem cuidado com aquilo que a gente promete a Deus, né? Se você se comprometeu com Deus de ser fiel, né? De Deus provar da fidelidade dele para você, ele prova da fidelidade dele. Cadê a nossa parte agora da gente, né? Mostrar também que vamos ser fiel ao Senhor. Amém? Então que todos nós possamos honrar ao Senhor como Ele merece ser honrado. O Senhor merece ser honrado, igreja. Ele é um Deus fiel e Ele faz valer a sua palavra. Quando a palavra diz que guarda, ela guarda. Quando a palavra diz que prospera, prospera. Quando a palavra diz, né, que transforma, que cura, que salva, que liberta, ela é fiel em sua palavra, igreja. A palavra de Deus é o próprio Cristo encarnado na terra, que morreu, pregou-se, a palavra mesmo virou um ser humano, pregou, né? Pregou ela por si mesmo, depois ela morreu, se entregou por nós e no terceiro dia ressuscitou. E hoje está vivo aonde? Nos nossos corações. Então, antes de endurecer o seu coração, lembre que o Senhor está
habitando em nós. E Ele vê tudo. Ele vê todas as coisas. Amém? Não adianta dizer assim, eu não vou dar porque eu não estou podendo, porque eu ainda não posso. E Deus fala, você não está dando porque o seu coração está duro. Então, Deus, Ele sonda os corações. Não adianta a gente querer enganar Deus, porque Deus, Ele sonda os corações. Então, você que não tem fé, eu desafio você a fazer esse voto como Jacó fez e foi bem sucedido no seu voto. Deus abençoou, Deus foi fiel, Deus cuidou, Deus proveu de roupa, de alimento, de tudo. E a Bíblia diz que Jacó foi fiel, amém? E ele deu o dízimo de tudo. Abraão deu o dízimo de tudo, Jacó. Então, estamos lendo aqui Gênesis. A pessoa fala assim, esse negócio é só, né, para o Velho Testamento, Novo Testamento. Não, a Bíblia toda fala de dízimo, né? Então, quando perguntaram a Deus, a Jesus, né, se tinha que dar tributo, né, imposto, pagar impostos, né, Jesus disse, dá a César o governador, dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Se não tivesse que dar a Deus, ele dizia, dá só a César, né, dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. E ele foi lá e mandou que o discípulo fosse lá no mar, que ele ia pegar o peixe, o primeiro peixe que ele pegasse ia estar a moeda, e pega essa moeda que está na boca do peixe e pague o tributo, né? Então você vê como Jesus falou sobre esse princípio e nós não temos que pagar só os nossos impostos. Muitas vezes queremos pagar os impostos em dia, paga o aluguel em dia, paga as contas em dia, mas na hora de devolver o dízimo ao Senhor, a pessoa endurece o coração, né? Então pegue essa palavra, você que está nos ouvindo agora, aleluia, pela sua Smart TV, já está aí na tela o código QR Code, onde você pode estar, aleluia, escaneando aí, abrindo o aplicativo do seu banco, escaneando aí, você já vai ser direcionado para você contribuir via Pix com qualquer valor que você sentir no seu coração. Você que está nos ouvindo agora, esta gravação pelo seu smartphone aí, pelo YouTube, você vai lá na descrição, copia e cola lá os dados para você estar contribuindo. Você que está nos ouvindo pelo Radiosnet, ouvindo a Rádio Chegou a Minha Vez pelo portal Radiosnet ou pelo aplicativo da Rádio Chegou a Minha Vez, você vai clicar em contatos, clicando em contatos, já tem o acesso ao WhatsApp da igreja e na descrição do WhatsApp tem os dados, né, bancários para você estar contribuindo. Você que está nos ouvindo pelo site, vai clicar no menu do site, clicando no menu vai aparecer igreja, clicando em igreja vai aparecer a opção dízimo de oferta. Você clicando ali já vai estar tendo acesso aos dados bancários para você estar contribuindo com esta obra, bem? Vamos louvar a Deus com a dupla Eliel e Elisama, e enquanto isso adoramos também com os nossos dízimos de oferta. Aleluia! Glórias a Deus! Obrigado, Jesus, pela tua presença, pela tua graça, pelo teu favor, pela tua misericórdia, pela tua fidelidade. Quem disse que o deserto mata crente? O deserto é uma escola, no deserto o crente aprende. No deserto o crente é provado, no deserto o crente se aproxima mais de Deus. Aleluia! Agar foi com seu filho para o deserto, levando consigo pão e um pouco de água. Aleluia! E acabando o pão também a água, se afastou do filho pra não ver morrer. Mas quando parecia estar perdido, diz a Bíblia que o Senhor ouviu o choro do menino e entrou com providência no deserto. Ele sempre está por perto e não vai te deixar morrer. Deus providenciou o pão, providenciou a água, mas não deixou morrer de sede o pequeno Ismael. Pra vergonha do inferno, o Senhor mudou o quadro, porque Ele é fiel. Oh, glória a Deus! No deserto, meu irmão, você não irá morrer. No deserto tem vitória para o crente que crê. Deus está te lapidando, em sua vida tem um plano.
você não irá morrer. Glória a Deus, eu creio, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Quem tem promessa de Deus e anda em sua presença não morre antes que cumpra a promessa. Aleluia. Acaba com seu filho para o deserto, levando consigo pão e um pouco de água. E acabando o pão, também a água, se afastou do filho pra não ver morrer. Mas quando parecia estar perdido, diz a Bíblia que o Senhor ouviu o choro do menino e entrou com providência no deserto. Ele sempre está por perto e não vai te deixar morrer. Deus providenciou o pão, providenciou a água, mas não deixou morrer de sede o pequeno Ismael. Pra vergonha do inferno, o Senhor mudou o quadro, porque Ele é fiel. No deserto, meu irmão, você não irá morrer. No deserto tem vitória para o crente que crê. Deus está te lapidando, em sua vida tem um plano. Você não irá morrer. Deus providenciou o pão, providenciou a água, mas não deixou morrer de sede o pequeno Ismael. Pra vergonha do inferno, o Senhor mudou o quadro, porque Ele é fiel. No deserto, meu irmão, você não irá morrer. No deserto tem vitória para o crente que crê. Deus está te lapidando, em sua vida tem um plano. Você não irá morrer. Deus está te lapidando, em sua vida tem um plano. Você não irá morrer. Glória a Deus, vamos aplaudir o nome do Senhor. Glórias a Deus. Quero agradecer a Deus nesse momento. Vamos agradecer ao nosso Deus pela fidelidade do Senhor. Vamos estar orando também para estar trazendo a palavra do nosso Deus. Se o nosso Deus e nosso Pai, Pai querido, Pai amado, Pai santo, Deus do impossível. Pai, obrigado, Pai, pela fidelidade do Senhor. Obrigado pelas tuas ricas bênçãos, Pai. Todos os dias nós vemos a mão do Senhor agir ao nosso favor, a favor da tua igreja, Pai. Muitas vezes com pão, com água, com recursos. Muitas vezes, Pai, aleluia, no mundo espiritual, em todas as áreas da nossa vida, o Senhor tem sido fiel. Que cada um de nós, Pai, possamos ser recíproco com esse amor, com essa fidelidade, aleluia, para com o Senhor, ó Pai, e que nós possamos ter um coração grato e devolver aquilo que é do Senhor com o coração cheio de alegria, Pai, não com dúvida, não com tristeza, mas, aleluia, com um coração cheio de amor, cheio de alegria, assim como o Senhor nos ordena, Senhor. Então seja conosco, Pai, nos ajuda, nos abençoa, prospera este ministério. A Igreja Nova Aliança com Cristo, Pai, não pode parar. Nós começamos, Pai, essa obra sozinho com a nossa família. Eu, a pastora Camila, também ungida do Senhor, juntamente com o pequeno Miguel, Pai, que também é ungido do Senhor. Aleluia. E hoje nós temos aqui, Pai, uma pequena quantidade de pessoas somando conosco, Pai, e que o Senhor possa trazer mais pessoas, Pai. Infelizmente, não podemos segurar todos, mas o Senhor, nem o Senhor, Pai, obriga a te servir. O Senhor chama e aqueles que amam o Senhor seguem, permanecem firmes até a tua volta, Pai. Mas assim como existe semente que cai na pedra, em cima da pedra, cai em lugar que
aleluia, não pode frutificar um coração duro. Nós sabemos que muitos que ouvem a tua palavra são dessa forma, Pai. Tem o seu coração duro e não deixa a palavra penetrar e frutificar, Senhor. Então que o Senhor traga, Pai, mais pessoas para esta igreja. O Senhor sabe do desejo do meu coração, é de evangelizar nas ruas, Pai. Me dê a oportunidade, meu Deus, de ter a igreja com portas abertas, um templo físico, Pai, para exaltar o teu nome. E naquele lugar, meu Pai, aleluia, vai ser chamado de casa de oração, meu Deus, para que o teu nome seja adorado, para que as pessoas possam adorar ao Senhor em um endereço, Pai, com espaço, para que haja um número grande de pessoas. Prepara obreiros, Pai, capacita, porque eu creio, Pai, que já está perto, Pai, disso acontecer. E eu te peço, Pai, que eu não esteja sozinho, nós não estejamos sozinhos nesse momento, Pai, que for de abrir a igreja para portas abertas, Pai, para que o público possa vir congregar conosco, que até aqueles que estão distantes possam vir nos visitar e adorar ao Senhor conosco, Pai. Continua prosperando esta igreja, prosperando cada servo fiel, cada dizimista, cada ofertante, e que nada venha faltar na vida dos teus filhos. É que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus, amém. Pai, toma minha vida nesta hora para estar trazendo a tua palavra, que não venha sair nada de mim nesta noite, apenas aquilo que é da parte do Senhor, aquilo que nós precisamos ouvir, Pai, não o que queremos, mas o que precisamos ouvir, é que nós possamos ouvir nesta noite. Toma a minha vida, o meu corpo, a minha mente, a minha língua, eu me esvazio de mim, para que o Senhor, aleluia, me encha do teu Santo Espírito. Eu desapareço, para que o Senhor apareça. Eu diminuo, para que o Senhor cresça nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, poder sentar. Glórias a Deus. Como já foi dito, deixa eu baixar aqui o fundo musical. Como já foi dito, né? O tema de hoje é os escolhidos de Deus. Glória a Deus. A palavra escolhido, aleluia, louvado seja Deus, dentro do contexto que nós vamos falar hoje aqui, é do contexto de ser ungido. O ungido de Deus, ele é separado. Ele é uma pessoa. Quando é que uma pessoa é ungida? É só quando derrama óleo na cabeça? Não. Moisés, ele foi ungido, separado e ungido para conduzir um rebanho. E Moisés, falei Moisés? Falei José? Moisés. Moisés, ele não teve ninguém que derramou óleo na cabeça de Moisés. E Moisés foi um dos maiores líderes que já existiu, né? Depois de Jesus. E depois, assim, na hierarquia, né? Deus, ele é o maior líder, né? Depois dele, Moisés. E ele não foi derramado óleo em sua cabeça, mas por ele ser separado, ele já estava sendo ungido por Deus. Igual nós fomos separados, né? Por Deus, ou seja, ungidos por Deus. E para formalizar esta unção, fomos ungidos também com óleo, né? Ali em Mogi das Cruzes, né? Aleluia, louvado seja Deus, onde foi formalizado. Mas a nossa unção já foi ali quando nós fomos separados para o pastorado. Então, escolhido pode-se dizer também ungido. Amém? Então vamos estar falando sobre esse contexto de ungido de Deus. Quando Deus unge alguém, o que acontece? Quando Deus unge alguém, esse alguém, ela é uma pessoa que Deus separou e ungiu para um propósito. Ungiu para um propósito. Não estou falando aqui só de pastor, estou falando em qualquer área da nossa vida. Temos que respeitar, até mesmo na política, nós temos que respeitar as autoridades, aqueles que foram instituídos por Deus.
Eu vejo muitas pessoas fazer meme aí, né? Falando que o Lula morreu. Tá muito forte, manejo. Falando que quer que o Lula morra, que o Lula morreu, que não sei o quê. Olha, gente, toma muito cuidado. Toma muito cuidado, porque se ele tá ali, é porque Deus colocou ele lá. Não era da vontade de Deus. Eu creio que não era da vontade dele estar lá. Mas porque o povo pediu, Deus deu. O povo não queria mais, Samuel como juiz, e nem queria muito menos os filhos dele como juiz. Eles pediram um rei, eles queriam ser igual às outras nações, eles queriam um rei. Aí Deus falou, vai lá. Deus falou para Samuel, vai lá e fala para eles que o rei vai fazer assim, 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 assim. Eles vão ser escravizados pelo rei, né? Os filhos deles, seus filhos servirão ao rei, suas filhas servirão ao rei, né? E tudo mais. E eles falaram, mesmo assim nós queremos o rei. E aí Deus escolheu Saul e deu para eles. E Deus sabia que Saul ia oprimir o povo, né? Mas eles pediram e Deus deu Saul. Mas isso não quer dizer que Deus queria que Saul fosse rei. Mas porque o povo queria um rei, Deus deu, né? Então é sobre isso, pessoal. É sobre a gente, isso até num local de trabalho, a gente tem que respeitar a pessoa que está lá na frente. Ah, mas esse cara não presta, esse cara é um picareta, esse cara é um injusto. Ele promove pessoas que não deveriam ser. Acontece muito isso em empresa, né? Poxa, tanta pessoa boa aqui para a pessoa promover, foi promover aquele corrupto ali, né? E aí você fica ali falando mal do seu chefe, da pessoa que foi instituída para estar ali na frente. Toma cuidado com isso. E assim, igreja, na igreja, no trabalho, na política, em todas as áreas nós temos que respeitar as autoridades, as pessoas que Deus escolheu para estar em tal função. Então hoje nós vamos falar sobre vários casos que aconteceu na Bíblia, onde pessoas, famílias, né, que se levantaram. No caso da Miriam, vamos falar também um pouco, né? Nós vamos dar mais ênfase no caso de Corá, Datã e Abirão, né? Esses três que se levantaram, né, e arrumaram mais 250 líderes. Eles corromperam 250 líderes que ajudavam Moisés a conduzir aquele rebanho, né? Que eram muitos. E Corá, Datã e Abirão conseguiu corromper esses 250 líderes contra Moisés. E foi o caso mais terrível que aconteceu na Bíblia. De todos os casos que a gente vai falar aqui, o mais terrível, e eu quero dar ênfase, vou até apresentar um vídeo hoje aqui, né? Você que está em casa vai poder assistir depois. O caso mais, assim, estrondoso que aconteceu foi esse caso, onde Deus abriu a terra. Nós vamos ler aqui a palavra em Números 16, capítulo 16. Nós vamos ver que Deus abriu a terra, engoliu com eles vivos. Eles estavam em pé, parados, e a terra abriu, eles desceram. Corá, Datã e Abirão, juntamente com as suas famílias. Ó, pastor Evanildo, e os 250 que estavam junto com eles, apoiando eles contra Moisés? Quando eles viram Datã, Abirão e Corá sendo engolidos com a sua família, eles falaram, a terra vai abrir e vai nos engolir também. Eles começaram a correr. E aí o que é que Deus fez? Mandou fogo do céu e fez com que eles fossem, todos os 250 foram destruídos. Foram destruídos, foram mortos pelo fogo de Deus, todos aqueles que se levantaram contra Moisés, o ungido de Deus. Amém? Então vamos estar falando sobre esses vários casos e vamos dar ali mais ênfase para esse caso de Datã, Corá e Abirão, certo? Vamos abrir aqui o nosso primeiro banner. Deixa eu tomar um pouco de água aqui, tá bem seco hoje.
Vamos ler a nossa introdução que diz assim: a Bíblia contém diversos relatos de pessoas que desafiaram líderes, profetas ou reis escolhidos por Deus, ou seja, que foram ungidos por Deus. E essas pessoas, elas sofreram consequências severas, muitas vezes fatais. O princípio bíblico frequentemente citado por Davi é: não toqueis em meus ungidos. Não toqueis em meus ungidos. Está lá em Salmo 115, versículo 15. 105, versículo 15. Então, o contexto ungido, na teologia bíblica, ungido não era alguém perfeito. Só uma pausa aqui. Muitas vezes a gente tem, né, aquela coisa: mas é ungido de Deus, e por quê, né? E por que faz isso? E por que faz aquilo? E as pessoas questionam, né? Assim como questionavam muito Moisés. Assim, muitas vezes, como membros, né, de igreja, questiona, né, pastores e tudo mais, né? Poxa, mas se foi Deus que botou ali na frente, por que faz isso? Por que faz aquilo? Por que faz desse jeito, né? Então, na teologia bíblica, o ungido, ungido ele não é escolhido ou ungido por ele ser perfeito, tá, igreja? Mas alguém escolhido e separado por Deus para uma missão. Reis, sacerdotes, profetas, ou alguém escolhido para conduzir um rebanho. A rebeldia contra eles era tratada como uma rebelião contra o próprio Deus. Isso está lá em Salmo, né, 105, versículo 15, que diz aqui: ele disse, ele quem? Deus, né? Ele disse: não toqueis nos servos que eu escolhi, não maltratem os meus profetas. Estou lendo aqui na NTLH, nova versão, nova tradução, linguagem de hoje. Amém? Vamos aqui para o nosso segundo banner. Estou correndo aqui, pessoal, para a gente assistir o vídeo, tá? Então vamos citar aqui os principais exemplos, né? Teve vários, mas eu coloquei aqui uma quantidade assim que coube aqui para não ficar muito grande também, não ia caber todos aqui. Então vamos falar aqui um pouco, né, de Corá, e lá na frente a gente dá mais ênfase: Corá, Datã e Abirão, que se encontra, essa passagem, né, se encontra em Números, no capítulo 16. Então, lideraram uma rebelião de 250 líderes contra a autoridade de Moisés e Arão, questionando por que apenas eles eram os líderes, né? Eles se deram muito mal. Deus abriu a terra, que engoliu Corá, Datã, Abirão e as suas famílias. Fogo do céu consumiu os 250 homens que ofereceram incenso indevidamente, né? Porque quando todos eles vieram até Moisés revoltado, né, dizendo que eles eram o povo de Deus, então que Deus nos conduza, né, que Deus nos lidere, por que tem que ser você, né? E duvidando ali que foi Deus que colocou Moisés ali na frente. Aí Moisés falou: pois amanhã vocês estejam aqui, diante do tabernáculo, diante, né, do altar santo do Senhor, e vocês vão oferecer incenso ao Senhor, que não podia entrar lá quem estava em pecado, né? Falou: vocês vão trazer incenso para o Senhor, traga o seu, como é que faz? A gente vai ler direitinho lá, né? Tem um nome lá que chama. Você vai pôr ali a brasa, vai pôr o incenso dentro, e todos vão entrar e vão oferecer ao Senhor. Aqueles que não morrer, né, é porque Deus se agrada dele. Nós vamos amanhã tirar prova, né? Se foi Deus que me colocou como líder ou foi vocês. Quem é santo? Sou eu ou são vocês, né? Somos nós ou somos vocês. E assim eles fizeram, né? Eles ofereceram
incenso indevidamente, tentando, né, confrontar Moisés e Arão, e se deram muito mal, né? Então daqui a pouco a gente vai estar lendo lá em Números, no capítulo 1 até o versículo 35, tá? Outro caso também é o caso de Miriam e Arão, aqui agora falando de dois irmãos, né? Miriam e Arão eram dois irmãos que também eram irmão de Moisés. Então aqui agora já é um caso de família. No caso de cima, um caso da congregação, e no caso de baixo, um caso dentro da família. Miriam e Arão, que também era um líder que ajudava Moisés juntamente a conduzir aquele povo e operar ali muitos milagres, né? Incluindo ali no Egito também as 10 pragas. Arão estava ali junto com ele, porque Moisés tinha dificuldade na fala, e Deus falou: tá bom, vou mandar seu irmão aí com você para te ajudar na fala. E agora se juntou a Miriam e Arão também para questionar, né? Ali em Números capítulo 12, os próprios irmãos de Moisés falaram contra ele por causa da sua esposa Cuxita, questionando sua liderança exclusiva. Se deram mal. Deus puniu Miriam com lepra, deixando-a branca como uma neve, e ela teve que se isolar fora do acampamento por 7 dias, até ser curada por intercessão de Moisés. Olha que coisa. Ficou 7 dias de lepra, teve que ficar isolada da congregação, né? Ali da comunidade, do acampamento. E ela só foi curada depois de 7 dias após Moisés interceder e pedir a Deus que curasse ela. Então isso é muito sério, igreja. É muito sério. Falar mal de pastor, falar mal. A gente vê muitos memes aí na internet, né? Fala mal do Valdomiro, fala mais do Bispo Macedo, sai falando mal de tudo que é pastor, né? E aí a pessoa vai lá, até compartilha aquilo. Gente, tem que tomar muito cuidado. Tem que tomar muito cuidado. Diz que o Eduardo Costa lá fez falou palavras de maldição contra o Valdomiro, falando: cadê agora? Você não disse que você cura, tem poder de cura? Cadê agora? Cura aí o Covid. Fez uma live só para bater nos pastores. Falei: vocês pastores, aí citou o Valdomiro Santiago. Pouco tempo depois, vocês viram aí Eduardo Costa aí, caiu o cabelo aí, tava, né? Ele não falou que estava se tratando de câncer, mas todo mundo sabe que o Eduardo Costa, ele teve alguma coisa, né? Mas ele não teve a humildade de dizer: olha, ore por mim. Ele fez uma live depois, né? Meio que se desculpando, né? Porque as pessoas começaram a atacar. Botava vídeo do Eduardo Costa proferindo as maldições no Santiago, e depois agora mostrando ali e tal, né? E as pessoas, aí quando ele viu muita repercussão sobre isso, ele foi lá e se posicionou, meio que pedindo desculpa, né, e tal. Mas ali agora a mão de Deus já tinha pesado, né? Então, tem aqui também outro caso. Vamos lá, vamos pular aqui para o terceiro banner. Agora outro caso aqui é o caso de Absalão e Aitofel. Absalão, que era filho de Davi, né, conspirou para roubar o trono do seu próprio pai, que também era ungido de Deus, né? Ele atraiu muitos seguidores, incluindo Aitofel, que era conselheiro de Davi. Conselheiro de Davi. A rebelião terminou com a morte de Absalão pendurado em uma árvore e o suicídio de Aitofel. Olha aqui, que você vê que não é brincadeira. Outro caso também, isso está em 1 Samuel, esse caso aqui, né, de Absalão e Aitofel, está, não estou colocando os versículos aqui, pessoal, que senão não daria, né, são versículos longos mesmo. 2 Samuel, capítulo 15, 2 Samuel, capítulo 15, versículo 18, do 15 a 18, né, fala dessa história toda, do capítulo 15 até o capítulo 18, fala sobre essa história aí, né, um caso bem longo.
Tem outro caso também de Simei, que ele era um soldado ali, né, do exército de Saul, né? Isso se encontra em 2 Samuel, capítulo 16, versículos 5 a 13, e também em 1 Reis, capítulo 2, versículo 8 e 9, também versículo 46. Simei amaldiçoou e apedrejou o rei Davi, né, quando este fugia de Absalão. Davi estava fugindo, a gente já assistiu assim. Você assistiu os 10 mandamentos todos? Não, né? Não, né? A gente assistiu essa cena ali, Davi fugindo, né, de Absalão, que queria matar, o próprio filho queria matar o pai, que era ungido de Deus, né? Desde a época de Saul, Davi foi ungido e estava ali, né? Oi? É do Reis, né? Não é 10 mandamentos, não, é verdade. 10 mandamentos é de Corá e Abirão e isso, Datã, né? Mas no Reis, isso mesmo, pastor. Obrigado aí. Então, ele estava ali, Davi fugindo. Oi? O Reis? Né? Mas o Reis você assistiu? O Reis você assistiu. Então, aqui tinha, né, esse Simei, que ele proferiu palavras de maldição contra Davi. Davi estava ali com os seus soldados ali, poderia mandar, matem esse homem, né? Mas ele foi misericordioso, ele não mandou matar aquele homem, mas ele pediu, né? Aqui, ó. Simei amaldiçoou e apedrejou o rei Davi quando fugia de Absalão, e Davi poupou ele naquela época, mas ordenou que Salomão não o deixasse impune. Eventualmente, Simei foi morto por ordem de Salomão, né? Outro caso também foi dos 450 profetas de Baal, que se encontra lá em 1 Reis, capítulo 18. Eles se levantaram contra o profeta Elias, outro ungido de Deus, né? Um ungido de Deus, lá no Monte Carmelo. Após falharem, né, essas pessoas, esses 450 profetas, após eles falharem em provar a existência do seu Deus e serem derrotados pelo fogo que consumiu o altar de Elias, todos os 50 profetas foram mortos por ordem de Elias. Amém, igreja? Então, estamos aqui, né, folheando a Bíblia aqui com vários casos de pessoas que se levantaram contra o ungido de Deus. Vamos aqui para o quarto banner, onde nós vamos estar lendo aqui a passagem, né, que fala da revolta de Corá, Datã e Abirão, que se encontra em Números capítulo 16, do versículo 1 até o 35. Quero convidar a pastora Camila para estar lendo aqui. Ela tem uma leitura melhor do que eu. Ela vai estar lendo aqui para a gente ganhar tempo. Amém? Vai ler nossa Bíblia? Maravilha. Você quer que eu segure o microfone para você? Sim. Com certeza. Quer que movimente aqui a tela? Paz do Senhor, igreja. Vamos para a leitura, tá, igreja? Lá em Números 16, vamos do 1 até o 35, tá? Corá, filho de Izar, do grupo da família de famílias levitas de Coate, teve o atrevimento de se revoltar contra Moisés. Ele se juntou com 3 homens da tribo de Ruben. 2 deles eram filhos de Eliabe e se chamavam Datã e Abirão. O outro era Oum, filho de Pelete. E Corá também chamou mais 250 israelitas de fama, que eram líderes escolhidos pelo povo. Eles foram juntos falar com Moisés e Arão e disseram: agora chega, todo o povo pertence a Deus, o Senhor. Cada um deles é de Deus, e o Senhor está no meio deles. Então, por que vocês querem mandar no povo de Deus? Quando Moisés ouviu isso, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e disse o seguinte a Corá e a todos os seus seguidores: amanhã cedo o Senhor Deus nos mostrará
quem é dele e quem foi separado para o seu serviço. Deus fará com que chegue até o seu altar aquele a quem ele escolheu. Amanhã cedo vocês e os seus seguidores pegarão os queimadores de incenso, colocarão brasas e incenso neles e os levarão para o altar. Então veremos qual de nós o Senhor escolheu. E agora chega, levitas. Moisés disse também a Corá: agora escutem, levitas. O Deus de Israel o separou do resto do povo para poderem chegar perto dele, para fazerem o seu serviço na tenda do Senhor e para realizarem as cerimônias em favor do povo. Será que isso não basta para vocês? Deus deu a você e a todos os outros levitas esse privilégio. E agora vocês estão querendo também ser sacerdotes? Quando vocês reclamam contra Arão, na verdade é contra o Senhor que você e os seus seguidores estão se revoltando. Então Moisés mandou chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe, mas eles responderam aos mensageiros: nós não vamos. Será que não basta você nos ter tirado de uma terra boa e rica, a fim de nos fazer morrer neste deserto? E além disso ainda quer mandar em nós? Na verdade, você não nos trouxe para uma terra boa e rica, nem nos deu campos e plantações de uvas para serem nossa propriedade. E ainda por cima está querendo nos enganar? Nós não vamos. Então Moisés ficou muito zangado e disse a Deus, o Senhor: não aceites as ofertas desses homens. Eu nunca prejudiquei a nenhum deles, nem tirei deles nem mesmo um jumento. Aí Moisés disse a Corá: amanhã você e os seus 250 seguidores venham até a tenda sagrada. Arão também estará ali. Cada um de vocês pegará o seu queimador de incenso e colocará incenso nele e o levará até o altar. Assim, cada homem pegou o seu queimador de incenso, pôs brasa e incenso nele, e todos ficaram na entrada da tenda sagrada com Moisés e Arão. Então Corá reuniu todo o povo e eles ficaram diante de Moisés e Arão na entrada da tenda. De repente, a glória do Senhor apareceu a todo o povo, e o Senhor disse a Moisés e Arão: saiam do meio dessa gente, pois eu vou acabar com eles agora mesmo. Mas Moisés e Arão se ajoelharam, encostaram o rosto no chão e disseram: ó Deus, tu dás a vida a todos. Será que por causa do pecado de uma só pessoa vais ficar irado com todo o povo? Então o Senhor respondeu a Moisés: diga ao povo que saia de perto das barracas de Corá, Datã e Abirão. Aí Moisés saiu e junto com os líderes do povo foi para onde estavam Datã e Abirão. E Moisés disse ao povo: afastem-se das barracas desses homens maus e não toquem em nada que seja deles, senão vocês também serão destruídos por causa do pecado deles. Aí o povo se afastou das barracas de Corá, Datã e Abirão. Datã e Abirão saíram e ficaram na entrada da sua barraca com suas mulheres e filhos. Então Moisés disse ao povo: eu vou dizer como vocês vão ficar sabendo que não fui eu quem resolveu fazer tudo isso. Fiz todas essas coisas porque o Senhor mandou. Se estes homens tiverem morte natural, como todos os outros, sem nenhum castigo de Deus, então o Senhor não me enviou. Mas se ele fizer acontecer alguma coisa fora do comum, e se a terra se abrir e engolir essa gente com tudo que eles têm, e eles descerem vivos para o mundo dos mortos, vocês ficarão sabendo que estes homens rejeitaram o Senhor. E aconteceu que assim como Moisés acabou de falar, a terra se abriu debaixo deles e os engoliu com suas famílias, junto com todos os seguidores de Corá
e tudo o que eles tinham. Assim, desceram vivos para o mundo dos mortos, eles e tudo o que possuíam. A terra os cobriu e eles desapareceram. Ao ouvirem os gritos deles, todos os israelitas que estavam ali saíram correndo e gritando: a terra vai engolir a gente também. Então o Senhor enviou fogo e matou os 250 homens que haviam oferecido incenso. Amém, pastora? Obrigado, viu? Então, meus irmãos, se Deus deu esse tema, eu confesso que eu tentei fugir desse tema, igreja. Conversei com a pastora, foi hoje de manhã que eu falei para você, né? Falei, olha, algo dizia para mim que eu não ia conseguir pregar essa mensagem. E foi ontem, né, que eu te falei. Por pouco eu não desisti. Fui dormir 1h30, 1h40 da manhã. Foi a hora que eu terminei de estudar, preparei os banners, né? Baixei os vídeos, deixei tudo certinho para estar passando para vocês aqui. Então, igreja, Deus quer nos chamar a atenção com alguma coisa. Talvez você tenha se reunido com pessoas, né, para se levantar contra os pastores, contra uma autoridade, eu não sei, no seu trabalho, no seu antigo trabalho, dentro da sua parentela. E Deus, hoje, igreja, Deus ele não faz coisas tão terríveis desse jeito por causa da morte de Jesus, por causa da graça. Hoje nós vivemos pela graça, mas a graça, isso não é isenção de justiça de Deus. Então, todos aqueles que se levantam contra ungidos de Deus, seja pastores, seja em qualquer área das nossas vidas, aqui no mundo terreno, nada fica impune. A terra pode não abrir e não nos engolir, mas maldições, Deus manda maldições. Deus pode fazer como fez com Saul, mandou um espírito imundo atormentar Saul. E esse espírito imundo, ele foi da parte de Deus, porque Deus dá a ordem até o inferno. Deus, ele tem poder máximo. Muita gente teme muito o poder do diabo, né? O poder do macumbeiro, do feiticeiro, do bruxo. Ah, rapaz. Então, crente que tem medo de macumba, de feitiçaria, de bruxaria, de reunião satânica, é porque não conhece Deus. Porque quem conhece Deus não tem medo do diabo. Deve temer a Deus, porque o nosso Deus, ele tem poder máximo sobre todo o universo, sobre toda a terra. Amém, igreja? Então que nós possamos, eu quero convidar a igreja para ficar de pé. Eu vou dar 1 minuto de silêncio, quero pedir e fazer 1 minuto de silêncio, para que todos nós possamos refletir. Deus não ia dar uma mensagem dessa à toa, igreja. Se algum de nós aqui, você que está em casa, tem se levantado contra pessoas, né, quem sabe no ministério de vocês, lá no passado, ou em qualquer lugar, no meio da parentela, na sua igreja atual, se você tem se reunido com colegas, com amigos, com parentes, para maquinar contra os ungidos de Deus, ou aqueles que Deus escolheu para uma função, o Senhor está dizendo nessa noite: eu perdoo. Se houver arrependimento, eu perdoo. Mas se não houver arrependimento, a minha mão vai pesar. O Senhor diz nessa noite: se não houver arrependimento, a minha mão vai pesar. Isso não é para falar para nós, mas é para Deus. Peça perdão a Deus. E se há casos, se há chance de você pedir perdão para a pessoa, para esse líder, para esse ungido, para esse escolhido, para esse separado,
peça perdão antes que venha a maldição, a ira do Todo-Poderoso contra nossas vidas. Muitas vezes estamos passando por opressões, doenças, opressões malignas, problemas em várias áreas da vida e não sabemos por que é. Muitas vezes porque falamos, se levantamos contra os ungidos de Deus, igreja. Amém? Eu já tive que pedir perdão a Deus por eu também ter falado de ungido de Deus, e Deus me perdoou, e a mão de Deus, eu escapei da mão de Deus, né? O nosso ministério aqui não é um ministério de igreja que rachou, não é um ministério que nasceu de uma igreja que de um obreiro que foi colocado em disciplina e ele não quis se submeter à disciplina e ele abriu um ministério para ele. E muitas igrejas hoje são abertas desse jeito. Mas eu falo aqui diante do altar de Deus, essa igreja não foi uma igreja rachada de igreja nenhuma. Nós tivemos a bênção, fomos ungidos, separados, ungidos, e tivemos a bênção dos nossos pastores, né, pastora Camila? Para erguer o ministério, a igreja Nova Aliança com Cristo. Fomos os ordenados, separados, ordenados, ungidos para este ministério. Se essa igreja não fosse ordenada por Deus, ungida por Deus, levantada por Deus, ela provavelmente não estaria de pé, como nós já vimos muitas igrejas abrir e fechar em poucos meses. Estamos aqui há quantos anos, pastora? Uns 4 anos. Uns 4 anos com esse ministério. A irmã Neide está aqui, já viu muitas coisas, dificuldades que nós passamos aqui. Problemas de rádio, stream de rádio, que ficamos sem rádio, ficamos um tempo, lembra, irmã Neide? Ficamos um tempo sem o stream da rádio, e o Senhor levantou, trouxe a rádio de volta, a rádio voltou mais forte, com o stream até mais em conta para pagar. O computador nosso aqui, teve um dia que nós não conseguimos fazer o culto online, porque um computador de mais de 15 anos de uso não estava aguentando mais, ele travou o HD, nós não conseguimos transmitir o culto. Nós fizemos o culto aqui no presencial, depois mandamos para os irmãos, e quando foi menos de um mês depois, o Senhor deu um computador zero. Usou uma pessoa lá de Ribeirão Preto e falou assim: olha, eu comprei um computador aqui, mas eu não sei por que comprei, porque eu só uso Mac, né, computador da Apple, né? Para quem não sabe. E ele falou: eu só uso Apple, mas eu estava ontem pesquisando na internet, passeando pela internet, e apareceu esse computador para mim. Eu falei, achei bonito, falei, vou comprar. Ele tem dinheiro, né? Para quem tem dinheiro é assim. Sentiu vontade de comprar, pum, comprou o computador. Depois que ele comprou, ele falou assim: poxa, mas para que eu comprei esse computador se eu não uso Windows? Eu só uso Mac. E quando eu comecei a ligar para vários cantores da rádio, falando que eu queria fazer uma vaquinha para consertar o computador da igreja, que é o mesmo usado na rádio. O Everton Mestre foi a segunda pessoa. Eu liguei para a primeira pessoa, a pessoa falou que ia ver com quanto podia ajudar, mas no momento ele não tinha, mas ia ver com quanto ele conseguia ajudar. E eu falei que era uns 450 a 500 reais o conserto. Esse foi o primeiro. Quando foi o segundo cantor que eu liguei, esse lá de Ribeirão, ele falou: ô, meu irmão, se você puder vir aqui quinta-feira, acho que foi na terça, né? Tivemos culto no domingo, na segunda-feira, parece. Eu mandei mensagem para ele, comecei a entrar em contato com esses cantores. Era para eu ligar para todos os cantores, mandar mensagem para todos. Eu falei com o primeiro, falei com o segundo. E esse segundo falou assim: vem aqui sexta-feira para você buscar seu computador. Eu falei: como assim? Aí ele falou: deixa eu te explicar. Ontem eu estava sem sono e fiquei ali pesquisando na internet, passeando pela internet, apareceu um computador. Aí ele falou da marca, né? Da marca Vaio, o Coron i7 e tal, assim, computador de quase 4 mil reais, 3.800 reais. E eu comprei esse computador, e quando agora você falando isso aí, eu entendi que esse computador não é meu, esse computador é seu, é para obra de Deus. Venha buscar aqui sexta-feira. Eu fui buscar embalado com a embalagem do Mercado Livre.
Eu fiquei meio em dúvida, né? Ele falou, vem buscar seu computador novo. Eu falei, deve ser algum novo que ele tem lá, né? E ele falou isso assim, para eu não... Até meio que duvidei, assim, né? Das palavras dele. Mas, realmente, igreja, só fez chegar na casa dele. Ele falou, pode vir buscar que eu nem abri. Já chegou o seu computador, né? E eu fui buscar esse computador zero. É esse que nós estamos usando agora, gravando aqui. Então, igreja, vale a pena servir a Deus. E não se levante nunca contra o ungido de Deus. Ainda que não seja o seu pastor. Se for seu pastor, muito pior, né? Mas ainda que não seja o seu pastor. Você está sabendo lá da igreja tal, do fulano de tal lá, que está acontecendo, né? Um monte de escândalo. Deixa lá. Deixa lá que Deus vai agir. Mas não empresta a língua para o diabo para falar mal do ungido de Deus. Porque é perca de tempo, é perder a salvação, é se destruir. Amém, igreja? Então, eu quero estar orando nesse momento. E se você sentiu de pedir perdão no seu coração, Deus te trouxe aí um caso, que você possa pedir perdão a Deus nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus querido, Deus amado, Deus santo, Deus todo-poderoso, Deus do impossível. Até aqui, Pai, o Senhor não tem deixado essa obra parar. E o Senhor hoje trouxe, Pai, esta mensagem aqui, mostrando, Pai, as pessoas que o Senhor puniram por se levantar contra grandes homens de Deus que também eram falhos, Pai, assim como eu, assim como a pastora Camila, assim como todos os líderes, não são escolhidos porque são perfeitos, mas são escolhidos porque o Senhor quis escolher. Então que o Senhor possa, Pai, nos perdoar de todas as vezes que falamos mal de ungido, seja onde for, Pai, seja aquele que dirige uma congregação, aquele, Pai, que é matuto, aquele que talvez não seja um dos melhores líderes, mas o Senhor colocou ou permitiu estar ali, que nós possamos ter o temor a Deus, Pai, de se levantar contra o ungido do Senhor. Perdoa a tua igreja, meu Deus, perdoa a tua igreja, todos aqueles, Pai, que fizeram reuniões contra este ministério, contra esta igreja, contra os pastores, aqueles, Pai, que têm emprestado a boca para o diabo e têm estado na espreita pelas redes sociais, aleluia, para lançar maldições nesta igreja, levantar falso testemunho contra a minha vida, contra a vida da pastora Camila, contra todos os ungidos desse ministério, meu Deus, que o Senhor possa, Senhor, perdoar, Senhor. Assim como o Senhor queria destruir todos naquela noite, porque o Senhor olhou dali de cima e o Senhor sabia que nenhum deles ali era perfeito, a congregação toda tinha falha e o Senhor queria destruir todos, mas Moisés clamou e disse: Senhor, o Senhor é o Deus que restitui vida, que salva vidas, e o Senhor vai destruir todo o povo por causa do pecado de um só. E ele falou: mandem afastar, mande que a congregação se afaste da casa de Corá, de Datã e de Abirão. E o Senhor puniu só aqueles que corromperam os 250, e Datã, Arão e Abirão tiveram, Corá, Datã e Abirão tiveram as suas vidas ceifadas, juntamente com tudo que era deles e com toda a sua família. Que o Senhor, meu Pai, não venha destruir todo um povo por causa de um pecado de um só, por causa, assim como foi através de 3 que influenciaram, aleluia, o Senhor não venha destruir todo um povo por causa de 1, de 2, de 3 que influenciaram, meu Pai. Salva esta igreja, salva o teu povo, salva a nossa vida, é o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém, igreja? Vamos aplaudir o nome do Senhor. Glórias a Deus, que Deus continue abençoando a nossa vida, o nosso ministério e toda a igreja, no nome do Senhor Jesus. Amém? Quero já estar dando os avisos, meus irmãos. Passou aí 10 minutinhos, né? Mas a mensagem foi entregue para a glória de Deus. Na quarta-feira, pastora, quarta-feira online, né? Agora vai ser só online, pastora? Até a segunda ordem, vamos no online, não é isso? Então, não perca aí a quarta da bênção com a pastora Camila Gomes, no canal do YouTube, né?
é a palavra da quarta da bênção. Amém? Glórias a Deus. Não percam essa palavra em nome do Senhor Jesus. Temos também o programa Bênção de Deus no celular, que agora é às 19h30, viu, pessoal? De segunda a sexta, programa A Bênção de Deus no celular, com o nosso amigo e irmão pastor Elton Araújo. Está uma bênção aí o programa, não deixe de ouvir. E também a gravação no YouTube. Nós não estamos mais reprisando meio-dia, viu, pessoal? Não estamos reprisando mais o meio-dia. Tem sido bem puxado para mim, né? É um horário que eu tô ali no pico preparando o Miguel para ir para a escola. Então, quem quiser não conseguir ouvir às 19h30, vai no YouTube, porque a partir da estreia ali das 19h30 já está disponível no YouTube para você ouvir no outro dia, a hora que você quiser, tá bom? Eu não compartilho no grupo também, pessoal, porque é muita coisa para nós, né? A igreja não tem uma pessoa em cada área. Somos nós que cuidamos de tudo, né? A gente se ajuda aqui, eu produzo os banners da pastora, ela me ajuda em algumas coisas e a gente fica se ajudando para poder manter o site no ar, né? Os banners em dias, tudo certinho. Temos também a oração do pastor Evanildo Gomes, com o pastor Evanildo Gomes, né? 6 horas da manhã, oração diária, todos os dias, às 6 horas da manhã, estamos aí com a oração para abençoar o seu dia, né? Pelo canal da Igreja Nova Aliança com Cristo. Temos também pelo canal da rádio, às 8 horas da manhã, também diário, né? O devocional diário, Momento da Palavra, com o nosso irmão Marcelo Moreno, 8 horas da manhã, pelo canal da rádio Chegou a Minha Vez. Não percam aí, você que já é inscrito no canal, chega a notificação para você todas as manhãs. Não deixe, mesmo que você esteja trabalhando, põe lá para você ouvir. Muitas vezes eu escuto, lavando louça, preparando café, eu escuto aí a oração e o devocional e compartilho com vocês. Amém? Glórias a Deus. Então tá aí as nossas atividades para servir de alimento para todos nós, viu, igreja? Não deixe de se alimentar. Tem reduzido bastante aí o tanto de pessoas que estão vendo, assistindo os vídeos, né? Eu geralmente aí tem dia que a única curtida que tem, a única pessoa que assiste sou eu. Então nós somos uma igreja aqui, pessoal, isso é alimento, né? Nós só temos um culto por semana, que é o culto de domingo. A quarta da bênção é uma palavra poderosa, né? Aí temos a oração, temos o devocional, né? Tem o programa A Bênção de Deus no celular, tudo isso é alimento. Quando nós chegamos a ter 5 cultos aqui, né? E quando não estávamos mais dando conta, aí a pastora, nessa época nós não tínhamos a consultório, né? Aí depois a pastora abriu o consultório e tudo, e aí começou a ficar tudo, o Miguel começou a estudar também e tudo mais, né? E aí começou a ficar difícil para nós, e aí o Senhor foi dando ordem, tira esse culto, tira aquele, né? Aí eu falei, poxa, Senhor, agora vai ficar faltando alimento para nós, né? E aí o Senhor veio trazendo bênção de Deus no seu lar, veio trazendo oração, veio trazendo devocional. Foi Deus que trouxe a igreja, não foi atrás de ninguém, né, pastora? O próprio Deus trouxe alimento para a sua igreja. Então, igreja, é o direcionamento que dá Ele. Não adianta falar assim, é o pastor que escolheu mudar o horário, mudar o dia, mudar o alimento, o produto. Não é produto não, né? Tá repreendido. Mudar ali, né? O conteúdo. Não é nós, igreja, é Deus. A gente tem até temor de parar algo, né, sem Deus mandar. Eu cheguei a parar uma oração uma época, porque eu estava vendo que ninguém estava vendo. Parei uma época e o Senhor falou, volta a oração. Independente de alguém ver ou não, obedeça. E eu voltei para nunca mais parar, igreja. Para nunca mais deixar de gravar a oração. Amém? Vamos orar e trazer a bênção apostólica. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Pai, por este culto maravilhoso. Obrigado por essa palavra maravilhosa. Por tudo que foi, aleluia, entregue nesta noite aqui, por tudo que foi feito em nossos corações, na nossa mente. Muito obrigado, Pai. Abençoa o teu povo, abençoa esta igreja. Obrigado pela presença de todos que ficaram conosco no online até agora. Todos que ficaram aqui também, estão aqui no presencial. Muito obrigado, Pai. Abençoa cada vida, cada lar, cada coração. Dá-nos uma noite de paz, uma semana abençoada, guardada e protegida com a tua bênção, e que todos nós possamos ter uma semana abençoada para a glória do nome do Senhor. Todos estendam as suas mãos, receba a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com todos nós, desde agora e para sempre. Que todos digam
Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Termina aqui o nosso culto. Obrigado por estar conosco. Obrigado pela sua audiência. Fique ligado em nossas programações. Inscreva-se no canal do YouTube Igreja Nova Aliança com Cristo. Deixe o seu like e ouça nossa rádio 24 horas. Link na descrição. Tenha uma ótima semana e que Deus abençoe.